Esta passagem nos ensina duas coisas fundamentais. Primeira, para nós reconhecermos Jesus, nós precisamos caminhar com Ele. Segunda coisa, além de nós caminharmos com Jesus, nós precisamos aprender durante esta caminhada. Nós precisamos, assim como esses discípulos fizeram, caminhar com Jesus e aprender o que Ele tem para nos ensinar durante essa caminhada. Foi o que esses discípulos fizeram. Aqueles dois discípulos, eles estavam tristes, chateados, desanimados, desorientados, porque o Senhor havia morrido. E naquela manhã eles decidiram sair de Jerusalém. Aqui há um clima muito pesado em Jerusalém. O Senhor morreu. Então eles decidiram sair de Jerusalém e ir para Emaús. Uma distância aproximadamente de 30 quilômetros a pé. Então eles se colocam a caminho. E logo alguém os alcança e caminha com eles. Era Jesus. Mas eles não reconheceram Jesus. Eles estavam tão cabisbaixos, tão tristes com a perda do Senhor, que eles não reconheceram Jesus. Então Jesus puxa a conversa com eles e diz: o que vocês estão conversando pelo caminho? Por que vocês estão tristes? Olha a pergunta de Jesus. Por que vocês estão tristes? Aí então um dos discípulos, chamado Cleófas, disse: por acaso és o único forasteiro de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? É claro que Jesus sabia o que havia acontecido, mas Jesus queria conversar com eles. Jesus queria explicar por que aquilo havia acontecido. Então Jesus começa a explicar as Escrituras, começando por Moisés, passando pelos profetas. Jesus vai explicando que tudo aquilo haveria de acontecer, que Jesus haveria de sofrer, de morrer, e Ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E eles, ouvindo Jesus, mas ainda não reconhecendo Jesus, e eles prosseguiam caminhando, Jesus prosseguia ensinando pelo caminho, e mesmo eles não reconhecendo Jesus, o coração já estava em chamas, já estava queimando, ardendo, só de ouvir a voz de Jesus. Mas eles ainda não sabiam que era Jesus. Quando eles se aproximaram, no final do dia, ao pôr do sol, aquele povoado chamado Emaús, Jesus fez como que fosse adiante, continuou caminhando. Então eles pediram para Jesus que ele permanecesse. Fica conosco, Jesus, já é tarde, já está noite, fica conosco, e amanhã você continua o seu caminho, mas hoje fica conosco, é noite. A palavra de Deus diz que eles forçaram até Jesus a ficar, né? Insistiram tanto, e Jesus ficou com eles. E ao entrar na casa, quando estavam ao redor da mesa, Jesus tomou pão, deu graças e o repartiu. E foi neste momento, ao partir do pão, que eles reconheceram Jesus. Foi no momento que Jesus consagrou o pão e repartiu entre eles. Os olhos se abriram e eles perceberam que aquele homem que caminhou o dia todo com eles, que ensinou durante todo o dia as Escrituras, era Jesus. Era Jesus com sua misericórdia, com seu amor, teve compaixão daqueles discípulos que estavam tristes e caminhou durante todo o dia. Porque eu penso assim, de Jerusalém até Emaús, em torno de 30 quilômetros caminhando, eles devem ter saído
bem cedinho, né, Dailo? No amanhecer, talvez o sol ainda não tinha nem nascido, porque eles queriam chegar em Emaús no mesmo dia. Então eles provavelmente saíram ainda à noitinha, escuro, e foram caminhando, e Jesus caminhando ao lado deles, e no final da tarde, eles reconheceram Jesus ao partir do pão. Esta passagem, ela nos ensina algo muito importante, e eu gostaria de partilhar com vocês. Mesmo se o seu coração está machucado, mesmo se o seu coração esteja ferido, magoado, dilacerado, continue caminhando com Jesus. Mesmo se a sua vida parece não ter mais sentido, mesmo se você acha que não tem mais o que fazer, continue caminhando com Jesus. Sabe por quê? Porque ao entardecer, você vai sentar à mesa com Ele. E ao consagrar o pão, você vai poder reconhecer Jesus no partir do pão. É lindo ser católico e poder participar desse banquete, que é a Eucaristia. Quando o sacerdote consagra o pão, todos aqueles que caminham com Jesus e aprendem com Jesus, reconhecem que é Jesus que está ali. Não é mais pão, mas é o próprio Senhor Jesus. Que nós possamos aprender com Jesus, que nós possamos um com os outros nos auxiliar, nos ajudar a cada vez mais nos aproximarmos desse Deus, deste pão vivo descido do céu, que foi o próprio Senhor Jesus que disse: quem comer deste pão viverá eternamente. Como é bonito, né, Dailos, fazermos parte dessa igreja, a igreja que tem esse pão vivo descido do céu, o pão da imortalidade, o pão da vida eterna.